Boa noite. Boa noite. Meu nome é Edilson José da Silva Ribeiro Júnior. Meu nome é Mileide Gonçalves da Silva Ribeiro. Somos aluno da UEG, Polo de Santo Antônio. Santo Antônio Descoberto, Goiás. Vamos a fazer a nossa apresentação monográfica agora. Tem como tema Transtorno Global do Desenvolvimento e teve início lá em 2017, logo no início do nosso curso, com as experiências vivenciadas em trabalhos. Vamos fazer os agradecimentos. Primeiro agradecer a Jesus Cristo vivo, que sem Ele nós não estaríamos aqui. Agradecer aos nossos tutores presenciais, à distância. Agradecer pela vivência que nós tivemos no polo com os nossos amigos de classe. Sim. Também vamos fazer agradecimentos aos nossos familiares, amigos e a todos que nos apoiaram, direto ou indiretamente. No trabalho nós iremos falar sobre transtorno global do desenvolvimento, instituição escolar e família. E sobre esse tema tem uma frase bem marcante de Vygotsky, que ele diz o seguinte: é essencial que haja a interação social para que ocorra a aprendizagem, sendo então necessário a zona de desenvolvimento proximal. O que Vygotsky quer dizer? Que a necessidade da interpessoalidade, né, da convivência entre as pessoas para o aprendizado. E o transtorno global do desenvolvimento, TGD, vai tratar sobre vários transtornos onde a pessoa tem bloqueio entre ela e a outra pessoa. O autismo e outros transtornos que estão englobados nesse tema. E durante o nosso estágio, eu conheci uma aluna, que o nome dela é Maria, não posso falar sobrenome, né? Mas o nome dela é Maria, e ela tinha autismo grau 2. E quando a gente fala de igualdade e inclusão, não tinha com relação a essa aluna. Por causa que ela não tinha capacidade de se tornar igual àqueles alunos que estavam naquela classe. Por quê? Por causa que ela precisava de uma ênfase a mais na educação dela. Ela precisava de um esforço a mais da família, de um esforço a mais da professora, da auxiliar de classe. E quando eu fui estagiar, pediram para que eu cuidasse dessa aluna durante o estágio, que eu desse uma ênfase a ela. E eu acabei me apaixonando pela profissão ao cuidar daquela criança. Ao perceber que apenas em 15 dias o desenvolvimento dela foi enorme. Pela atenção dada. Naquele momento onde se deu uma atenção a mais, ela teve uma inclusão na turma. Ela foi incluída, ela foi igualitariamente inserida naquela turma. Na capacidade de ter a percepção de que ela não conseguia ser tocada, mas achar uma maneira para que ela pintasse, desse atenção à atividade. Nesse exato momento eu percebi e vivenciei o tema da nossa monografia. Esse trabalho ele apresenta análise sobre as necessidades de alguns alunos já diagnosticados, né, com a deficiência ou algum tipo de transtorno, né, que precisem serem acolhidos de uma forma um pouco mais especial do que os demais.
pois por meio da acessibilidade à educação inclusiva, o desenvolvimento cognitivo e motoro desses alunos podem ser melhorados. Atualmente, o transtorno global do desenvolvimento chama a atenção dos profissionais da educação em função da dificuldade de interação social. Sendo baseado nessas permissões, o presente estudo possui o objetivo de gerar e identificar os desafios e como é trabalhada a inclusão escolar social e especialmente no âmbito familiar. Um dos pontos-chave do nosso trabalho é falar sobre a família. A família ela precisa ser a parte inicial, né? É onde inicia tudo. Infelizmente, a gente vivenciou experiências que mostram pra gente que não é bem assim. Muitas famílias não aceitam, muitas dizem que a criança não tem nenhum problema, que não tem nenhuma dificuldade, que pode sim estar ali no meio de todas as outras crianças, ser tratada de forma igual. Só que não é bem assim. Essas crianças elas precisam da inclusão, mas elas precisam da inclusão da forma correta. Elas precisam ser tratadas de forma especial, né? Para que elas se sintam de forma igualitária com as demais. Quando a pessoa não tem a atenção que ela precisa, ela acaba sendo deixada de lado, ela acaba retrocedendo todo o processo. Então, a maior dificuldade dos profissionais é que a família aceite os alunos e que dê esse suporte para as unidades escolares. Um dos documentos que estudamos para a confecção desse trabalho é a Declaração de Salamanca. Em 1994, na Espanha, foi feita uma conferência onde eles criaram uma diretriz base, onde foi estudado, foi analisado e perceberam que no âmbito geral o que se era feito estava bem longe de ser o necessário para esse tipo de educação. Em vez de criar escolas especiais para essas pessoas, devia ser criado uma educação especial em escolas comuns, para que essas pessoas fossem inseridas da maneira correta. Porque uma escola especial para esse tipo de pessoa extrai ela de uma sociedade normal e tira a capacidade da pessoa reagir, né, criar instintos de defesa, de superação com relação à sociedade. Então, e durante esse estudo também tem alguns nomes que foram citados de pessoas que conviveram na sociedade normalmente e se tornaram pessoas incríveis, como Albert Einstein, um dos maiores físicos que já existiu. Ele tinha autismo. E o resultado também de pessoas que tiveram um convívio normal na educação, hoje, que se tornou uma grande, assim, uma pessoa de êxito, é a Michelle Souza, neurocientista. Ela é CEO da Cybernética. Ela é uma neurocientista que tem autismo e ela desenvolveu vários componentes eletrônicos para ajudar pessoas paraplégicas, para ajudar pessoas com desenvolvimento do câncer. Então, assim, demonstra que o autismo não é uma barreira para a pessoa se tornar uma pessoa que convive em sociedade, mas sim precisa de um incentivo correto.
o professor ele é visto como aquele profissional essencial e responsável por todo o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Quanto à educação inclusiva, os professores necessitam de capacitação para que possam atuar com alunos especiais, incluindo, então, novas abordagens pedagógicas que contemplem a modalidade de educação inclusiva para todos esses alunos. Durante o nosso trabalho, nós também conseguimos ter a percepção de que muitos profissionais não estão preparados para tal. Muitos profissionais acabam deixando aqueles alunos de lado e isso é muito triste, é muito frustrante para a gente que está iniciando agora na nossa caminhada, ver que muitos profissionais eles não tratam com tanto amor e com tanto zelo ao qual é necessário, né? Então, esses profissionais eles também precisam de formação para poder lidar com essas crianças, né? O nosso trabalho, a metodologia do nosso trabalho, ele trata de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa e o método indutivo, realizado por meio de bases de dados disponíveis nas mais diversas plataformas, né? Uma que a gente utilizou foi a BVS, né? A Biblioteca Virtual em Saúde, que tem vários trechos que a gente coloca nesse trabalho. O método indutivo, ele se refere àquele em que o raciocínio faz parte do estudo, ou seja, por meio de uma análise e uma observação rigorosa, os resultados já encontrados é possível chegar a uma conclusão sobre um determinado tema. A busca pelos periódicos ocorreu no primeiro semestre do ano de 2021, no qual foram levantados trabalhos disponíveis em textos completos indexados nas bases dos estudos supracitados, né? A análise do conteúdo coletado se realizou por meio de literatura criteriosa, mantendo em destaque sempre o foco e o interesse principal, assim como características metodológicas em relação aos objetivos do nosso trabalho. Como critério de conclusão, foram utilizadas publicações classificadas como capítulos de livros, comentários, resenha, artigos, teses, dissertações que serão analisadas em relação ao ano de publicação, área científica, foco de interesse, tópico principal e análise compreensiva somente em português. E tendo como considerações finais, a gente... Ainda. Sim, pode falar sobre os resultados. Os resultados, o presente trabalho, ele iniciou, né, como eu já citei lá no início da nossa apresentação, ele iniciou no ano de 2017 com o objetivo de identificar as dificuldades encontradas diariamente pelos alunos portadores de transtornos globais do desenvolvimento, visando pontuar quais são seus desafios e como é trabalhada a inclusão escolar e social, especialmente no âmbito familiar, que infelizmente muitas vezes se começa todo o preconceito, a falta de aceitação é de tal modo que chega a ser cruel, né, para quem está vivenciando, especialmente no âmbito familiar, o modo que foi possível vivenciar situações tristes em nossas experiências profissionais, onde muitas crianças necessitavam de um apoio por ser nítido que as mesmas portavam algum TGD. Mas os pais ou responsáveis simplesmente ignoravam o fato e negavam buscar ajuda. Nessa vivência foi possível ouvir muitas vezes que não pode deixá-lo na sala junto com os demais. Ele precisa de acompanhamento. Ele não precisa de acompanhamento. Não tem nenhuma dificuldade. É totalmente normal. Não é doente nem deficiente. Como doía ouvir essas coisas? Eu fico um pouco emocionada porque eu realmente ouvi várias vezes isso de alguns pais. É perceptível que alguns pedagogos e profissionais da educação querem e devem ajudar esses alunos, mas sem a ajuda dos pais, infelizmente, não é possível. Nas escolas pelas quais eu passei, existe uma legislação, e eu acredito que seja no geral,
para que um aluno seja acompanhado, ele necessita de um laudo. Para que ele tenha um laudo, somente os pais podem levá-lo a esse acompanhamento. Sem esse laudo, o Estado ou o município ele não permite que um professor de apoio possa estar orientando, possa estar acompanhando esse aluno. E muitas vezes esse aluno ele é simplesmente deixado de lado, né? E o que ele tem interesse, ele busca, infelizmente ele não consegue, né? Deixa morrer esse sentimento. Especialmente agora no Covid 2019, a gente fez o nosso estágio e foi remoto, né? As aulas estão remotas. E a gente percebeu que muitos alunos, eles queriam, eles buscavam, mas eles não conseguem sozinhos. Muitos têm déficit de atenção e acabam se perdendo durante a aula, porque não tem aquele apoio ali para falar, vamos prestar atenção aqui, ainda que de uma forma lúdica. Muitos pais não têm paciência, eles gritam e acaba que o aluno, muitos abandonaram. Houve um abandono muito grande, né, no ano de 2020, agora em 2021 também, devido a esses fatos, né? Diante do presente estudo, o resultado foi bem satisfatório para a gente, pois sabendo que o TGD afeta a interação social das crianças e suas habilidades de comunicação, esses precisam ser acompanhados bem de perto, com carinho, amor e muita atenção. Infelizmente, não foi bem isso que aconteceu, causando muita desmotivação e abandono de outros, né? E assim surgiram, então, vários questionamentos. Como seria a melhor forma de se trabalhar em casa? Quais as leis que garantem a inclusão? Eles devem voltar para a sala de aula? Como identificar o TGD em meio a este caos em que estamos vivendo, né? Que é o Covid-19. Os estudos sobre educação especial revelam a constituição de um percurso que, a seu tempo, mediante recursos técnicos e científicos disponíveis, buscaram dar respostas educacionais e socialmente adequadas, face a diversas formas de compreensão sobre as diferenças, estabelecendo proporções e paradigmas diferentes para lidar com as dificuldades escolares vivenciadas por determinados alunos. Como consideração final, foi bem difícil conseguir achar conteúdo sobre esse tema específico. Por causa que é um tema não muito abordado, né? Mas, entretanto, o nosso nível de satisfação com relação ao resultado do trabalho está ótimo. Estamos muito felizes com o trabalho, né? E agradecer a oportunidade também do que vivenciamos. Foi enriquecedor pra gente, né? Com certeza essa experiência a gente vai levar para a vida inteira, porque tudo que a gente aprendeu foi maravilhoso, né? Desde o início lá a gente começou a desenvolver esse tema e pra gente realmente foi gratificante e muito satisfatório. Eu acredito que são resultados positivos. Sobre o referencial teórico, tem alguns livros, revistas, sites e várias pesquisas que devemos falar, né? Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental, Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, decretos que também estudamos, regulamento, as leis e vários outros documentos. Eu, Edilson José da Silva Ribeiro Júnior, agradeço pela oportunidade que a UEG me deu para poder executar esse trabalho. Eu também, Mileide Gonçalves da Silva Ribeiro, também sou muito grata pela realização desse trabalho.